Abraão, uma jornada de fé e aliança com Deus. Desde o seu nascimento em uma cidade idólatra até o seu descanso final na Terra Prometida, a vida de Abraão, o patriarca, reverbera através dos séculos como um pilar fundamental para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua história, narrada em textos sagrados e esmiuçada por sábios ao longo de milênios, transcende a simples biografia, tornando-se uma profunda exploração da fé, obediência e da complexa relação entre o divino e o humano. O jovem inquisidor em Ur dos Caldeus, nascido como Abrão em Ur dos Caldeus, uma florescente cidade da Mesopotâmia, ele veio ao mundo em um ambiente politeísta. Seu pai, Terá, segundo o Midrash, não era apenas um adorador de ídolos, mas também um fabricante e vendedor de estátuas de deuses. Desde cedo, no entanto, Abrão demonstrou uma mente inquisitiva e uma recusa em aceitar cegamente as tradições de seu povo. O Talmud e o Midrash relatam vividamente a história de como o jovem Abrão, deixado para cuidar da loja de ídolos de seu pai, destrói todas as estátuas, exceto a maior. Ele coloca uma marreta na mão do ídolo restante, e quando seu pai retorna e o questiona, Abrão sarcasticamente explica que os deuses lutaram entre si e o maior prevaleceu. Através dessa insolência juvenil, ele expõe a impotência e a falsidade da idolatria, uma percepção que o colocaria em rota de colisão com a cultura de sua época, mas que o prepararia para o chamado divino que estava por vir. O ponto de virada na vida de Abrão ocorre com o chamado divino, registrado no livro do Gênesis. Lech Lechá. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A Cabala interpreta este comando não apenas como uma jornada física, mas também como uma profunda jornada interior de autodescoberta. Lech Lechá é traduzido misticamente como vá para si mesmo. Abrão foi chamado a abandonar não apenas sua localização geográfica, mas também as influências e os condicionamentos de sua educação para descobrir sua verdadeira essência espiritual. Aos 75 anos, juntamente com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e suas posses, Abrão embarca em uma jornada de fé rumo a uma terra desconhecida, Canaã. Esta migração marca o início da aliança entre Deus e Abrão, uma promessa que se tornaria o alicerce da nação de Israel. Em Canaã, Deus estabelece uma aliança com Abrão, prometendo-lhe uma descendência numerosa como as estrelas do céu e a posse da terra. O pacto entre as partes, Brit Ben Habetarim, descrito em Gênesis 15, é um momento de profundo simbolismo. Nele, Abrão corta animais ao meio e uma tocha flamejante, representando a presença divina, passa entre as partes, selando o pacto. A Cabala vê neste ritual uma representação da descida da alma ao mundo físico e a promessa de redenção final. Como um sinal visível e eterno desta aliança, Deus institui a circuncisão. Abrão, aos 99 anos, e todos os homens de sua casa são circuncidados. É neste momento que seus nomes são mudados. Abrão, pai exaltado, torna-se Abraão, pai de uma multidão, e Sarai, minha princesa, torna-se Sara, princesa de todos. A vida de Abraão foi marcada por inúmeras provas de fé. Uma fome severa o força a descer ao Egito, onde, temendo por sua vida, ele pede a Sara que diga que é sua irmã. Esta passagem é interpretada de várias maneiras, desde uma demonstração de fraqueza humana até uma estratégia complexa para proteger a linhagem prometida. Sua relação com seu sobrinho Ló também apresenta desafios. Disputas entre seus pastores os levam a se separar. Mais tarde, quando Ló é capturado em uma guerra, Abraão lidera uma pequena força para resgatá-lo, demonstrando sua lealdade e coragem. No retorno desta batalha, Abraão encontra Melquisedeque, o misterioso rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque o abençoa com pão e vinho, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo. A identidade de Melquisedeque é um tema de grande debate e especulação. Para alguns, ele era um rei cananeu justo que adorava o verdadeiro Deus. Para outros, e em algumas interpretações cristãs, ele é visto como uma prefiguração de Cristo. A Cabala o vê como uma figura que representa uma linhagem espiritual de sacerdócio que antecede a lei mosaica. Apesar da promessa de uma vasta descendência, Sara permaneceu estéril por muitos anos. Seguindo um costume da época, ela oferece sua serva egípcia, Hagar, a Abraão, que gera Ismael. Ismael é considerado o ancestral do povo árabe na tradição islâmica, e o Alcorão retrata Abraão, Ibrahim e Ismael construindo a Caaba em Meca.
No entanto, o filho da promessa através de Sara ainda estava por vir. Milagrosamente, em sua velhice, Sara concebe e dá à luz Isaque, e Itzhak, cujo nome significa riso, refletindo a incredulidade inicial de seus pais. A prova de fé mais angustiante de Abraão é a Akedá, a amarração de Isaque. Deus ordena que Abraão sacrifique seu amado filho em um monte em Moriá. A narrativa bíblica descreve a jornada silenciosa e a obediência inabalável de Abraão. No último momento, um anjo intervém, e um carneiro é oferecido em seu lugar. O significado da Akedá é multifacetado. É visto como o teste supremo da fé e da submissão a Deus. O Zohar, o texto fundamental da Cabala, explora a profunda angústia e o amor envolvidos, vendo o evento como um ato de unificação de diferentes atributos divinos. No islamismo, uma história semelhante é contada, embora haja debate se o filho a ser sacrificado era Isaque ou Ismael. O legado de Abraão é imensurável. Ele é reverenciado como o primeiro monoteísta, aquele que reconheceu a unidade de Deus em um mundo idólatra. Sua jornada de fé, marcada pela obediência, hospitalidade e uma busca incansável pela justiça, estabeleceu um paradigma para milhões de pessoas ao longo da história. Através de Isaque e Jacó, ele se tornou o ancestral do povo judeu. Através de Ismael, ele é honrado no mundo islâmico. E para os cristãos, ele é o pai da fé, cujo exemplo de confiança em Deus ecoa através do Novo Testamento. Um dos mais impressionantes acontecimentos de sua história que destaco agora foi o momento em que Abraão, sentado à entrada de sua tenda, debaixo dos carvalhos de Manre no calor do dia. Ele, que já era um homem idoso, avista à distância 3 homens que se aproximam. Imediatamente ele se levanta, corre ao encontro deles e os convida com grande humildade para descansar e se refrescar. Abraão se curva em sinal de respeito e diz: Meu senhor, se achei favor aos teus olhos, rogo-te, não passes de teu servo. Esse gesto de submissão e o convite caloroso são a base de sua hospitalidade. Ele oferece água para que lavem os pés e pede que repousem sob a árvore, enquanto ele mesmo providenciará alimento para que recuperem as forças. Os 3 homens aceitam a oferta. Abraão, sem hesitar, corre à tenda para avisar Sara, sua esposa, e pede que ela amasse a farinha mais fina para fazer pães. Enquanto isso, ele corre ao seu rebanho e escolhe um bezerro gordo e tenro, que entrega a um servo para que o prepare rapidamente. A cena é de pura dedicação. Abraão serve o banquete aos visitantes com coalhada, leite e o bezerro assado, enquanto eles comem à sombra da árvore. O relato bíblico enfatiza a generosidade e a rapidez com que Abraão age, demonstrando que a hospitalidade era um valor sagrado para ele, e a demonstrava a quem quer que passasse por sua terra. Após a refeição, um dos visitantes, que na verdade é Deus em forma humana, pergunta a Abraão onde está Sara, sua esposa. Abraão responde que ela está na tenda. O visitante então faz uma revelação impressionante. Voltarei a ti nesta mesma época, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, que ouvia a conversa de dentro da tenda, riu consigo mesma. Ela pensou: depois de velha, terei prazer, e o meu senhor também é velho. Ela riu de incredulidade, pois sabia que tanto ela quanto Abraão já não tinham mais condições físicas de ter um filho. Deus, percebendo a reação de Sara, pergunta a Abraão: por que se riu Sara dizendo: será verdade que darei à luz sendo já velha? Haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Ele reafirma a promessa: nesta mesma época, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Com medo, Sara nega que riu, mas o Senhor responde: não, tu riste. Essa troca de palavras finaliza o momento de revelação e confirmação. Depois de comerem, 2 dos visitantes se levantam para continuar a jornada em direção a Sodoma e Gomorra, enquanto Deus e Abraão ficam a sós. Nesse momento, Deus revela a Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra por causa da sua grande maldade. Abraão, então, intercede por Sodoma e Gomorra, negociando com Deus para poupar a cidade se houvesse um certo número de justos lá. Essa intercessão é um outro ponto importante da narrativa, mostrando a proximidade de Abraão com Deus e seu papel como mediador. A história dos anjos no Carvalho de Manre é, portanto, muito mais do que um simples relato de hospitalidade. Ela é a manifestação da fidelidade de Deus em cumprir uma promessa que parecia impossível, a demonstração da fé de Abraão e Sara.
apesar da dúvida inicial de Sara, e a confirmação de que Abraão era um amigo de Deus, a quem ele revelava seus planos. A história culmina na promessa do nascimento de Isaque, o filho da aliança. Após a morte de Sara, Abraão compra a caverna de Macpela em Hebrom, estabelecendo a primeira posse de terra dos hebreus em Canaã e um local de sepultamento para os patriarcas e matriarcas. Ele se casa novamente com Quetura, que lhe dá mais filhos, mas é a Isaque que ele lega a maior parte de sua herança. Abraão morre aos 175 anos, velho e farto de dias, e é sepultado por seus filhos, Isaque e Ismael, na caverna de Macpela, ao lado de Sara.